Nós te damos honra, glórias, louvores e adoração, porque Tu, Senhor, és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Paizinho amado, Paizinho santo, fala aos nossos corações, Senhor, mais uma vez esta noite. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Paizinho amado, Paizinho querido, vem sobre, Senhor, este bairro, vem sobre esta cidade, Senhor, em nome de Jesus, e traz, ó Deus, um avivamento. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para propagar e levar a Tua mensagem, Senhor, em todos os lugares. Senhor, vem convencer, Espírito Santo de Deus, as vidas do pecado, do juízo e da justiça. Faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, acalma os ânimos. Deus, em nome de Jesus, consola, Senhor, os corações aflitos, entristecidos. Deus, em nome de Jesus, vem colocar um ponto final nessa situação. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entra, Senhor, com providência. Deus, vai operando milagres, prodígios e maravilhas. Vai fazendo, Senhor, o que nós não podemos fazer, pois o que nós podemos fazer, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos dá força para fazermos, realizarmos. Mas aquilo que nós não podemos, o Senhor é fiel para fazer o impossível se tornar possível. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nesta noite. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo e glorificando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor começa nesta noite, no início do capítulo 10, versículo 1, falando sobre um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Porque a palavra de Deus faz questão de mencionar o seu nome, mencionar os seus atos, mencionar a sua história. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Cornélio era um centurião, e um centurião romano, de uma corte chamada e conhecida por italiano. Era um homem bastante conhecido, era um homem de posição, era um homem de autoridade, a qual tinha outros homens que se submetiam à sua voz. Quando ele mandava alguém ir, eles tinham que ir. Quando mandava voltar, eles tinham que realmente voltar, porque estavam submissos à autoridade desse homem. Esse homem não era judeu, não fazia parte do povo de Deus, era um simples homem. Mas a palavra do Senhor vai dizer algumas características. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, e ele, meus amados, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo. E a palavra do Senhor vai dizer a quarta característica de Cornélio: e de contínuo orava a Deus. Ele não conhecera a Jesus Cristo, ele não tinha intimidade com Jesus, ele não era um crente em Jesus. Nos dias de hoje, esse homem era aquele homem que não estava no culto de oração, que não estava no culto de doutrina, que não estava no culto de cura divina e libertação, porque ele não conhecia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele, meus amados irmãos, dava mais testemunho do que talvez um judeu, do que talvez um cristão, do que talvez um homem, abre aspas, homem de Deus. E Deus, amado dos altos céus, Ele vê todas as coisas, Ele contempla todas as coisas, Ele sabe de tudo, porque Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o que se passa dentro do nosso coração, Ele sabe o que se passa dentro da nossa vida. Deus, Ele te conhece, Deus, Ele me conhece, Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe quando nós fazemos algo para Deus, simplesmente por interesse, para conquistarmos ou recebermos de Deus alguma coisa. Mas Deus sabe quando nós fazemos algo para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Deus sabe quando nós
entregamos algo em suas mãos, não simplesmente por barganha. Deus, eu vou te dar isso, mas eu quero isso. Não, simplesmente oferece a Deus todas as coisas com um coração alegre e feliz. Deus, Ele sabe, irmãos, Deus sabe de tudo. Quantas pessoas lá fora, quantas pessoas que não estão no nosso meio, muitas vezes dão mais testemunho de cristãos do que muitos intitulados cristãos. Pastor Denilson, tem alguma passagem que o senhor se fundamenta biblicamente? Sim, a parábola do bom samaritano. Se nós se atentarmos ao que Jesus Cristo estava nos contando naquela parábola, Ele vai dizer: havia um sacerdote, havia um levita, que foi passando por um determinado caminho, aonde havia um homem que estava precisando de auxílio, que estava precisando de ajuda, mas nem o levita, nem o sacerdote pararam para poder socorrê-lo, pararam para poder prestar auxílio, para lhe dar a mão, para lhe dar ajuda. Mas enquanto isso, passava por ali um samaritano. Samaritano não se comunicava com os judeus e assim vice-versa, eram inimigos. Mas quem socorreu aquele homem foi um samaritano. Então, meus amados, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece a mim, conhece a você, e conhecia também Cornélio. Deus estava olhando para Cornélio. Cornélio tinha muitas qualidades boas, mas lhe faltava o necessário. Porque não adianta também na vida de Cornélio ser piedoso, ser bondoso, ser generoso, mas não ter Jesus na sua vida. Do que adianta? Ele tinha todas as características, qualidades, mas faltava-lhe o necessário. E Deus, amado, Ele acompanhava toda aquela situação, Ele via toda a situação. E a Bíblia vai dizer, amados, que Deus vai enviar ali um anjo, um ser resplandecente. Para quem? Para Cornélio. Cornélio vai ter uma visão. No versículo de número 3, a palavra do Senhor diz que era quase a hora nona do dia, ainda estava claro, e ele vai ver claramente em uma visão um ser resplandecente. Ele vai ver um anjo, e anjos são mensageiros de Deus. Anjos são enviados por Deus para uma missão. E esse anjo que aparece a Cornélio vai lhe chamar: Cornélio. E Cornélio, meus amados irmãos, homem de guerra, uma autoridade, agora realmente vai ver um ser resplandecente, e ele vai ficar atemorizado. Porque não é todo dia que o ser humano ele se depara com um anjo, com um ser resplandecente. E quando ele vê aquele anjo, ele vai perguntar: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ei, Deus tem visto o que você tem feito a outras pessoas. Deus tem visto o que você tem feito na casa dele, na obra dele. Deus tem acompanhado a sua vida. O que você tem feito diante do Senhor? O que você tem entregue nas mãos do Todo-Poderoso? O que nós temos feito? Cornélio, irmãos, tudo quanto ele fazia, Deus estava acompanhando. A Bíblia vai dizer que Cornélio de contínuo orava a Deus. Infelizmente há pessoas que só oram na igreja. Orar na igreja é um dever de todos nós, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer: orai constantemente. Ou seja, pastor, já orei hoje, pois continue orando. Pastor, mas eu já orei mais, continue orando. Mas eu já estou desfalecendo. E o que Lucas capítulo 18 vai dizer?
O dever sobre orar sempre e nunca desfalecer. E o que é desfalecer? Enfraquecer. Quando você deixa de orar, você enfraquece. Quando você deixa de orar, você esmurece. Ei, continua orando, continua buscando. Quando você ora é como se você estivesse batendo. Quando você ora é como se você estivesse pedindo. Quando você ora, quando você clama, quando você intercede, Deus ouve e atende o seu clamor. Deus ouviu, irmãos, a oração de Cornélio. Deus ouviu a oração da sua igreja. Deus, ele ouve a oração do cristão. Então, irmãos, nós devemos clamar. E o anjo estava ali para lhe responder e ter dito a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus acompanhava a vida de Cornélio. Talvez você chegou esta noite e disse para Deus antes de sair de casa: Senhor, o Senhor não está me vendo? Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está olhando para a minha vida, para essa minha situação, para o meu jeito? E Deus está te respondendo através da sua maravilhosa palavra. Deus, ele vai dizer na sua palavra: eu vejo tudo, eu sei de tudo, eu acompanho tudo. Ele tem visto todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, por que ainda não chegou? Por que ainda não aconteceu? Porque talvez não é o tempo, porque talvez não é o momento, porque talvez você não esteja preparado para poder receber aquilo que Deus tem para te dar nesse exato momento. Porque o tempo é dele, a hora é dele, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Deus sabe trabalhar, Deus sabe quando te dar, Deus sabe como fazer, Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus ele olha para Cornélio, Ele vai dizer: agora, Cornélio, que eu estou próximo de te dar uma bênção, está próximo de eu te abençoar, Cornélio. E agora, nesse momento, irmãos, o anjo, olha só o que o anjo, o mensageiro de Deus, vai dizer: agora, pois, envia homens a Jope. E aqui está o X da questão. Aqui está, irmãos, o versículo que nós vamos meditar mais nesta noite. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha que interessante, o anjo aparece e o anjo mesmo vai lhe dar um recado. Mas não é um recado direto. É através desse recado que ele vai receber a mensagem. Olha só: Cornélio, envia homens até Jope, e você vai mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deus vai dizer o local que esse homem deveria ir, quem ele deveria procurar e como ele era chamado. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma resposta, Ele, irmãos, fala de uma maneira que você entende. Quando Deus fala com você, você não tem dúvidas. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não coloca confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. Olha só: este está com um certo Simão. Deus está dizendo que Pedro não estava sozinho. Ele estava na companhia de alguém, e esse alguém se chamava Simão. E era Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que fazer. E se você parar para se atentar, você vai ficar perguntando: peraí, Deus vai enviar um anjo na casa de Cornélio, e por que ele não disse o que era? O que Deus tinha para falar? O que Deus tinha para dizer? Mandou ele chamar Pedro
porque era Pedro quem iria falar. Porque Marcos capítulo de número 15, versículo 16 está escrito: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo. A quem foi que o Senhor deu essa missão? Foi aos anjos? Não, foi a mim e a você. Foi a igreja. A igreja foi designada pelo Senhor para fazer missão. A igreja, eu, você, todos nós, pregar o evangelho, levar a mensagem da palavra de Deus, não é simplesmente para pastores, não é simplesmente para o missionário, para a missionária, para o presbitério, é para toda a igreja. Toda a igreja é incumbida, toda a igreja é convocada para esta missão de ir e pregar o evangelho. A quem? A toda criatura. E muitas vezes o ser humano faz acepção de pessoas. Eu vou pregar para esse aqui não. Não, eu quero pregar para aquele, para esse não. Você prega para todos, mas pastor, ele não vai querer. Ei, nós não fomos incumbidos de convencer ninguém. Não. Tem pessoas que querem convencer a outra a ser cristão, querem forçar a todo custo a pessoa aceitar a Jesus. É claro que todos nós queremos. Por quê? Porque a maior virtude de um salvo é querer que outras pessoas sejam também salvas por Cristo Jesus. Mas essa missão de convencer o homem do seu pecado, do juízo que virá e da justiça, é do Espírito Santo de Deus. Nós apenas falamos, nós apenas pregamos, nós apenas semeamos. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Na igreja de Corinto estava tendo uma confusão. Que confusão? Confusão pelos homens de Deus. Muitos estavam dizendo: eu sou de Paulo. Ah, Paulo é homem de Deus, eu estou com Paulo, eu sou de Paulo. Aí outros: ah, pois eu sou de Silas. Eu sou de Apolo. Irmãos, vamos deixar disso. Vamos deixar disso. Silas é homem de Deus, Apolo é homem de Deus, Paulo é homem de Deus. Eu preguei, você regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Nós, irmãos, não passamos de mensageiros da palavra de Deus. Nós simplesmente pregamos e anunciamos. Quem faz todas as coisas é Ele. A glória e a honra é dEle. É Ele quem faz todas as coisas. Pastor, eu não sei falar, mas a palavra de Deus, ela diz que quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai encher, e é Ele quem falará por vós. Pedro, irmãos, logo no início do Evangelho, ele estava buscando, escondido, mas em Atos capítulo 2, eles estavam perseverando na oração, até serem revestidos do Espírito Santo, porque é bem verdade, irmãos, que muitos querem ir, mas não querem buscar, porque antes de ir, é uma missão de toda a igreja, mas primeiro para ir, tem que se capacitar. Primeiro, antes de ir, tem que receber poder. Antes de ir, tem que estar realmente debaixo de autoridade. Porque não se faz de qualquer jeito. Quando o homem se mete a fazer a obra de Deus desleixadamente, relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, ele sofre consequência. Ele sofre prejuízo. Por que o ministério do apóstolo Paulo foi um sucesso? Porque ele estava em submissão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guiava. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer o quê? Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito Santo.
Eis aí o segredo. Então, meus amados irmãos, o anjo que aparece a Cornélio manda chamar a Pedro, porque era Pedro que foi incumbido para pregar o Evangelho. E este Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo de número 2, começa, irmãos, agora a defender a sua fé, começa a falar de Jesus Cristo, vidas começam a se agregar. Ele olha para o paralítico lá no capítulo de número 3, da qual lhe pede esmola, da qual lhe pede ajuda, e ele olha para nós. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele paralítico de nascença pula, começa a saltar, a andar, e as pessoas foram vendo aquilo. Peraí, o que está acontecendo? Deus está no meio? Está sim, porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais, irmãos, para onde Pedro ia, os sinais acompanhavam. E agora, irmãos, uma grande multidão no capítulo 3 vai chegar. O que está acontecendo? Ele vai dizer: varões, irmãos, não olhem para nós, que pelo próprio mérito nosso, nós fizemos esse homem andar. Não foi por mérito nosso, mas quem fez esse homem andar foi Jesus Cristo, que não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou, subiu ao céu. Foi Jesus quem levantou esse homem, foi Jesus quem curou esse homem, foi Jesus que operou. Irmãos, a mensagem vai ser tão impactante que lá na frente eles vão dizer: varões, o que nós devemos fazer para sermos salvos? O que nós temos que fazer? Confesse a Jesus, se arrependa. E eles se arrependeram, e o Senhor ia agregando o número daqueles que eram salvos. E é interessante, irmãos, continuar para que os irmãos tenham uma compreensão maior, que por conta desse milagre eles vão ser presos, mas mesmo assim eles continuam firmes. Vai haver morte. Por quê? Porque esses homens eram fiéis à palavra. E quando você se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo também vai se levantar contra a tua vida. Ah, por que a vida dele, a vida dela é tão perseguida? Por que ele passa por tanta luta? Por que ele passa por tanta batalha? Porque ele está se levantando para fazer a obra de Deus. Você nunca viu um homem e uma mulher que ama a obra de Deus, que se levanta para trabalhar para Deus, viver uma vida tranquila, viver uma vida sossegada, sem nenhum problema? Todo dia parece que há um problema diferente, mas há um segredo: de todos esses problemas, de todas essas lutas, tem vitória, porque Deus está com ele, porque Deus está com ela. E Pedro, irmãos, assim como os homens de Deus tinham vitória, porque Deus era com ele. A Bíblia vai dizer agora que no capítulo de número 5 de Atos, que pessoas vendo que a igreja, irmãos, estava crescendo, e quando a igreja estava crescendo, homens olhavam para alguns e viram oportunidade de crescimento, oportunidade de alguma coisa para a vida deles. Sabe o que eles fizeram? Mentiram, tentaram mentir para o Espírito Santo. Ananias e Safira, um casal, foram fulminados, morreram, porque brincaram com Deus. Ei, hoje em dia muitos estão brincando, mas Jesus está voltando, e de Deus ninguém zomba. Deus conhece quem é e quem não é. Você vai ver, irmãos, que aquele casal morreu, mas muitos outros perseveraram e continuaram fiéis a Deus. Aqueles homens, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não quiseram sair de Jerusalém, mas Deus, Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, tinha dito para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês sejam cheios de poder. Depois que vocês receberem virtude, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia,
em Samaria até os confins da terra. Qual era a ordem? Vocês, depois que receberem poder, vocês vão pregar o evangelho em todo canto. Mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E eles estavam lá, e a igreja crescendo, a igreja aumentando. O que vai acontecer? Discussão, problema. Por quê, pastor? Porque todo lugar que você for vai ter problema. Todo lugar que você for vai ter contenda. Por quê? Porque você está lidando com seres humanos. Às vezes tem pessoas que procuram assim: não, eu vou para a igreja A ou para a igreja B, porque aquela igreja não tem problema. Não vá não, você vai se decepcionar. Porque toda igreja tem problema, toda igreja tem luta. A igreja primitiva tinha. Se a igreja, quando iniciou, tinha problema, por que a igreja de hoje não vai ter? Vai. Qual é o segredo? Perseverar na oração, pedir graça a Deus, misericórdia a Deus, e Deus vai dando graça, Deus vai dando conhecimento, Deus vai dando estratégia, Deus vai dando solução. Problemas vão se resolvendo, outros vão aparecendo, outros vão sendo solucionados. É assim que acontece. É assim que acontece. E o que foi que aconteceu? Vocês só olham para essas viúvas, para as outras viúvas, para os outros homens, vocês não querem. Você só liga para fulano, você esquece o outro, você não está. Espera aí, vamos parar para pensar um pouquinho. A igreja estava crescendo demais, era muita coisa para fazer. Os apóstolos ali faziam visita, fazia divisão, tinha que se preparar para a palavra, fazia oração, expulsava demônios, trabalhava na área de... É muita coisa. É muito trabalho. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E eles vão conversar, eles vão orar, e Deus vai dar graça. Vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que dê testemunho. Quem são? Eles vão ser os diáconos. Eles vão ser aqueles que vão servir, eles que vão estar na frente trabalhando. E nós vamos ficar na frente da ministração da palavra e perseverarmos na oração. Resolvido o problema, levantam-se diáconos irmãos, a qual teve Estevão. O ministério de Estevão foi bem curto, mas foi forte e poderoso, porque quando aquele homem se levantou, o inimigo se levantou também contra a vida dele. Sabe o que foi que aconteceu? Mataram aquele homem, mas na hora da morte, ele proclamou e disse: eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus, eu vejo meu Jesus, eu vejo ele em pé à direita de Deus. É naquele momento que eles tamparam seus ouvidos, gritaram em alta voz e começaram a dizer: apedreja, e apedrejaram. E quando apedrejaram Estevão, o apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, estava ali segurando as coisas das pessoas que estavam apedrejando, teve coparticipação no crime. E depois dali, Paulo se levantou contra um homem perseguidor. Foi um dos homens que mais perseguiu a igreja. Chegamos no capítulo de número 8. A perseguição foi tão severa que agora os discípulos começam a se espalhar, começam a pregar o evangelho em outros lugares. E Filipe, um homem de Deus, começa a ir para Samaria. Deus começa a operar na Samaria. E o que Pedro vai fazer? Pedro vai sair de Jerusalém e vai lá para Samaria. Acontece, irmãos, que cada um de nós somos designados por Deus para uma missão. Nem todos vão ser pastor, assim também como nem todos vão ser missionários. Por quê? Porque tem homens que Deus levanta como evangelistas, tem outros que Deus levanta para o cargo de obreiro, e ele é tão bom naquilo que faz, se tirar ele, como é que vai ficar? Deus, irmãos, tem um chamado específico. Imagine alguém que tem um dom de louvar. Não quero você louvando mais não, agora você vai fazer outra função.
É Deus quem dá os dons, o Espírito Santo quem dá os dons. É Ele. Para quê, pastor? Para a glória dele. Nem todos têm o mesmo dom. Uns têm dons de visão, outros de revelação, outros de profecia, outros de ciência. Deus dá o dom conforme Ele quer, para a glória dele. E a igreja em si é abençoada por conta disso. Então, meus amados, a palavra vai dizer que agora Pedro sai de Jerusalém, vai até Samaria. Filipe está lá pregando, está batizando pelo arrependimento, mas ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo de Deus. E quando Pedro vai lá, vocês já receberam o Espírito Santo? Ainda não. Recebam o Espírito Santo. Poder desce, eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas estranhas, recebe o poder de Deus, e a obra de Deus vai crescendo. E Paulo perseguindo a igreja. Chegamos no capítulo de número 9. Jesus tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco. E agora Paulo se converte. Paulo se converte. E Pedro estava propagando o Evangelho e sempre orando. Mas agora Pedro estava em Jope, na casa de Simão o curtidor, numa casa de frente à praia. E ele estava onde? No terraço. Ele estava lá em cima. Fazendo o que, pastor? Só olhando para o nada, batendo papo, conversando? Não. A Bíblia vai dizer que Pedro estava orando. Pedro estava buscando. Ei, muitos quando olham para o homem de Deus, para a mulher de Deus, e vê de Deus a autoridade nele, para expulsar demônio, para repreender o mal, às vezes olha e diz assim: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não faço? Por que ela louva e eu não louvo? Por que ele prega e eu não prego? Por que ele faz e eu não faço? Porque na intimidade Deus está vendo o que ele está fazendo. Porque na intimidade ele está buscando. Porque na intimidade só quem sabe é Deus. O que você tem feito na sua intimidade? Será que você tem gastado o seu tempo buscando a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, se consagrando, entregando a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Ou está a todo momento, a todo instante das redes sociais, descansando e não ligando para a obra de Deus? Deus tem visto você na sua intimidade. Deus tem visto. Assim como Deus contemplava Cornélio, Deus contemplava Pedro lá naquele terraço, orando, buscando. Ah, Senhor, continua me usando, continua, Senhor, operando na minha vida. Deus, vem salvar o teu povo. Deus, em nome de Jesus, vem abrir os olhos dos judeus. E ele teve fome, ele queria comer, e alguém estava preparando alguma coisa para ele. Enquanto preparava alguma coisa para ele e ele foi orar, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer isso, aleluia, que em arrebatamento de sentidos, por milésimos de segundos, por minutos, eu não sei, a Bíblia vai dizer que houve um arrebatamento de sentidos. E quando houve, Pedro, ele viu os céus abertos. Deus me deu uma visão. E quando ele olha para o céu está completamente aberto e vem descendo um vaso. E esse vaso é como se fosse um lençol prendido em 4 pontas desse lençol. E dentro desse lençol tinha animais a qual a lei dizia que para o homem não é lícito comer. E quando ele vê esses animais, ele olha e ele escuta a voz que dizia: levanta, mata e come. E Pedro vai dizer: de jeito nenhum, Senhor, não vou colocar na minha boca, não vou comer aquilo que é impuro. E mais uma vez a voz diz para ele, bradando dos céus: não chames impuro aquilo que Deus purificou. Estava vindo do céu,
estava vindo do céu, e a ordem foi dada a Pedro, e Pedro estava se recusando, e a voz pela terceira vez, ele não entendeu a visão, o lençol se retirou, a visão passou. Quando a visão passou, alguém bate na porta: Pedro! E começa a chamar esse homem, aleluia. E Pedro estava duvidoso em relação àquilo que tinha visto. E quando alguém chama Pedro lá embaixo, a Bíblia vai dizer: chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E como Pedro: quem será, meu Deus, que está me chamando? Quem será que está lá fora? Será soldados? Será que querem me prender? Eu não vou dar as caras não. Mas na hora que ele pensa se ele vai ou não, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala com ele e disse: vai. Ei, irmãos, o Espírito Santo, ele continua falando conosco. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado aos nossos corações? Quantas vezes o Espírito Santo talvez tenha dito para você: volta, continua, faz, ei, não vá, não brinca, busca, faz isso, faz aquilo. E o que nós temos dado a ouvir? Será que nós temos dado a ouvir a voz de Deus ou não? Pedro, irmãos, ele deu ouvidos à voz de Deus porque ele estava em oração. Pedro estava em oração, e quando nós ficamos em oração, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Pedro estava buscando, e quando ele pensou: será que eu vou? Não, pensando naquela visão, o Espírito Santo lhe disse: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles. Olha a ordem: levanta-te, desce e vai com eles. Não duvida, Pedro, porque fui eu que te enviei, fui eu que enviei eles, fui eu que chamei. Deus, irmãos, olha como é que Deus faz. Enquanto Pedro está orando lá em Jope, Deus está vendo em Cornélio lá em outro lugar, e Deus está operando lá, Deus está operando aqui. Enquanto você está aqui, Deus está operando na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está operando na tua família. Enquanto você está buscando, Deus ele está vendo, irmãos. Porque Deus é onipresente. Ele não está só aqui não. Ele está aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Deus está aqui, está ali, está acolá, Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e sobre os injustos, sobre os bons e sobre os maus. Deus é tudo. Deus opera. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro vai descer com eles, e ele vai perguntar. E descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Por que vocês estão aqui? Qual é a causa? O que está acontecendo? Me digam. Versículo de número 22, acompanha na tua Bíblia. Capítulo 10, versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, a quem tem bom testemunho de toda a nação e dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. A mesma forma que Deus falou com Cornélio, falou também com Pedro. Mas agora vai ficar a indagação na cabeça de Pedro: me chamou para dizer alguma coisa? Para dizer o quê? Falar o quê? Às vezes nós também ficamos assim com outras pessoas e dizemos: meu Deus, o que é que eu vou dizer para ela? O que é que eu vou dizer para ele? Diga o que foi que Deus fez na tua vida, diga que Deus é bom, diga o que foi que Deus operou, fale do seu testemunho, fale, mas não deixe de falar de Jesus, não deixe de falar do amor de Deus. Diga a todas as pessoas. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos
de Jope. E tinham que ir mesmo. É por isso que a obra de Deus, irmãos, sempre o Senhor, quando chamava, olha, vai de 2 em 2, porque fazer só de um realmente às vezes é complicado. É bom outra pessoa para testemunhar, para verificar, para ajudar. E o Senhor sabe de todas as coisas. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ei, Cornélio sabia que Pedro era um homem de Deus e que tinha uma mensagem da parte de Deus. O que foi que Cornélio fez? Mandou chamar seus parentes, sua família, seus amigos mais íntimos. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Venha, porque tem algo maravilhoso para você. Aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós oramos, onde nós nos reunimos. Será que nós temos feito isso com outras pessoas? Ei, eu tenho que te levar num lugar especial. Eu tenho que te levar num local onde Deus opera. Eu tenho que te levar em um local para você ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para ti esta noite. Vamos comigo. Vamos comigo. Convide pessoas. Convide. Ah, fulano está precisando tanto. Aquela pessoa que está alegre, com condição financeira também no bolso, que ainda não tem Jesus, ela precisa de Jesus também. Todos precisam de Jesus, todos. Não é só aquele que está chorando, não, aquele que está alegre também, aquele que... Todos precisam de Jesus. Todos precisam ouvir falar de Jesus. Então chame, convide, lance a semente e deixe o Espírito Santo trabalhar. Ore por ele, ore por ela. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas almas nós ganhamos esse ano? Nós também temos participação nas almas, quando nós convidamos, quando nós oramos por ela. Sabia? Às vezes, irmãos, não é simplesmente por um pregador vir aqui e fazer um apelo no final do culto. Quem quer aceitar Jesus, vem 3, 4 vir aqui na frente. Nossa, o pregador teve a sua participação, mas se esquece que tem oração, tem consagração no sábado, aonde as irmãs e os irmãos estão orando para que haja salvação. Se esquece que há trabalhos de oração, se esquece que por trás disso existe uma equipe orando, buscando a Deus. Todos têm participação, todos. Se esquece que teve alguém que convidou, alguém que chamou, alguém que foi lá, alguém que plantou, alguém que foi lá e regou, até o Espírito Santo dá crescimento. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Cornélio convidou pessoas, chamou pessoas para ouvir a maravilhosa palavra de Deus. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e Cornélio vai se prostrar, vai se ajoelhar. Mas Cornélio ainda não tinha conhecimento, ele ainda era ignorante. E quando ele se prostra e fica de joelhos e vai adorar Pedro, Pedro vai levantá-lo e vai dizer: levanta-te, porque eu também sou homem igual a ti. Levanta, eis, fica de pé. Adoração só ao Senhor. Eu também sou homem igual a você. Se Pedro não fosse homem de Deus, deixa ele aí, deixa ele soldado romano nos meus pés, deixa ele como um escravo, deixa ele. Não. Pedro era homem de Deus. Pedro era homem de Deus. E vai falar com ele, entrar na casa dele. Quando ele entra, ele vê aquela multidão na casa de Cornélio. E quando ele entra, ele vai dizer: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: eu por mim mesmo eu não colocaria a planta dos meus pés na tua casa. Eu por mim mesmo eu não me ajuntava a vocês. Porque Pedro, por mais que ele tinha visto Jesus, por mais que ele tivesse visto muitas coisas, ele ainda não entendia que o plano da salvação não era só para o judeu, não era só para alguns,
O plano da salvação é para todos, para que se cumprisse Gênesis capítulo 12. Desde a promessa que Deus fez a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não só do judeu, mas de todos que crerem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. A salvação é para todos que creem em Jesus. Para todos. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha ele entendendo a visão. Olha o discernimento da visão. Deus me mostrou, antes de eu colocar a planta dos meus pés aqui, Cornélio, antes de eu me chegar aqui, que Deus me mostrou que nenhum homem eu viesse chamar que é comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Por que você está me chamando, Cornélio? O que você vai ter que me dizer? O que tu está esperando de mim? E Cornélio agora vai contar o que foi que aconteceu. Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando na minha casa. Aleluia. Olha só, irmãos, Cornélio estava jejuando, Cornélio estava orando, irmãos, Cornélio estava com sede de Deus. Os homens lá fora têm uma sede, um vazio, a qual a cocaína não preenche, a qual a bebida alcoólica não preenche, a qual a prostituição não preenche, a qual a mentira, o dinheiro, o engano, o suborno, a falsidade, nada lá fora pode preencher. Quanto mais ele busca, mais ele volta vazio. Só há algo que possa preencher algo no ser humano, e esse é a fonte de água viva que jorra para todo sempre. Jesus é a única coisa que pode preencher o ser humano. É a única coisa. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Cornélio estava buscando, um ser resplandecente para diante dele, um anjo para diante dele, e ele vai dizer: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está na casa de Simão, cochilou junto ao mar, e ele vindo te falará. Pedro, na realidade eu só te chamei, quem vai me falar é você. Fala, Pedro, fala. Ei, a palavra de Deus foi nos dada, a palavra de Deus foi nos entregue, e o que nós estamos fazendo? O mundo carece, a igreja tem. Você tem o que o mundo precisa, você tem o que o mundo anseia. Então entregue, passe o recado, passe a mensagem para outras pessoas. Faça a obra de Deus com amor, com fervor. Aleluia. É tempo mais do que nunca de anunciarmos a palavra de Deus. O tempo está passando cada vez mais rápido. Você vê, irmãos, que parece que a hora está adiantada demais. Amanhece, logo anoitece, parece que você não faz nada dentro de casa, parece que você não fez nada no trabalho. Meu Deus, a hora já passou. Vai deixar o menino no colégio, quando você vai ver, vale, meu Deus, já tem que buscar o menino. Quando você pega o menino, já tem que botar o almoço, já tem que... E o tempo está passando, e os últimos dias serão abreviados. E o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo? Hoje é a hora, agora é a hora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, o que você pode fazer hoje. O Senhor ainda está nos enviando. O Senhor, irmãos, Ele anda conosco nesta missão. Por que que o anjo que estava lá não falou? Porque a obra missionária não foi dada a anjos. A obra de evangelização é feita por mim e por você. E a obra missionária se faz orando,
se faz jejuando, se faz indo, se faz pregando, se faz ofertando, se faz ajudando. É assim que a obra missionária é feita. Ah, porque se Deus quiser, Ele manda. Ei, Ele escolheu a mim e a você para fazer a obra de Deus. Você não vê os anjos aqui fazendo, não. O anjo mandou o recado para que ele pudesse chamar, porque quem tinha que fazer era Pedro. Quem tem que fazer a obra de Deus sou eu e você. Quem tem que fazer a obra de Deus somos nós. Os anjos queriam muito, mas essa missão foi dada a nós. Essa missão foi dada a nós. E é portanto, irmãos, que Cornélio vai dizer: Pedro, logo depois dessa visão, eu mandei chamar-te, e eu bem fiz, e você também fez bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Estamos prontos para ouvir. Fala. Aleluias. Aí só lembra daquele da harpa, né? Fala-nos. Fala-nos. Toca-me com brasas vivas do altar. E abrindo Pedro a boca, disse: olha só o que Pedro vai dizer: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Primeira coisa, Deus não faz acepção para salvar. Ah, eu vou salvar ele porque ele é rico, eu vou salvar porque ele é pobre. Ah, eu vou salvar aqui porque ele é de uma patente alta, eu vou salvar ele aqui porque... Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ah, eu vou salvar quem é lá da aldeota, eu não vou salvar quem é do pirâmide. Deus não faz acepção para salvar ninguém. Pode ser um centurião romano, como pode ser o cego de Jericó. Pode ser Zaqueu em cima de uma figueira, mas também pode ser uma ex-prostituta lançada aos pés de Jesus, prestes a ser apedrejada. Jesus não faz acepção para salvar ninguém. Aquele que vem até Ele com o coração humilde e quebrantado, Deus estende a mão e levanta do lamaçal do pecado, lava com seu sangue e salva aquela vida. Aleluia. Primeira coisa que Pedro falou: Deus não faz acepção para te salvar, Cornélio, para salvar a tua casa, Cornélio, mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ei, quer vir para Jesus? Pode vir do jeito que você tiver. Pode vir do jeito que você tiver, mas você não vai poder continuar da mesma forma que você se encontra. Tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos vai dizer: aquele que furtava não furta mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que